E aí galerinha, tranquilo? Bora para mais um videozinho aqui da nossa análise exploratória de dados. Agora eu vou falar um pouco sobre o relacionamento entre variáveis. Às vezes, neste caso a grande maioria das vezes, dependendo do que você analise, dos dados que vocês conseguem obter em cima da pesquisa, dá para poder verificar se tem algum relacionamento entre as variáveis ou não. Como assim? Existem alguns tipos de comportamento entre as variáveis. Então nós temos as variáveis dependentes, ok? Dependentes e as independentes, né? Não vou ficar escrevendo aqui não. Então, qual que é a relação entre elas? Quando nós estamos falando das variáveis dependentes, então quando uma tem um comportamento, a outra também tem. Então, pode ser que conforme o x aumente, o y também aumente. Pode ser que conforme, não precisa ser exatamente nessa curva, poderia ser uma curva um pouco menor ou uma mais aguda, por exemplo, assim. Pode ser um relacionamento assim, tanto faz, né? Conforme uma aumenta, a outra aumenta junto. Ah, também tem contrário. Então, conforme uma aumenta, a outra diminui. Ou pode ser o contrário também. Tanto faz. Então, a curva vai ser assim, ou vai ser assim, ou vai ser assim, né? Não exatamente tão reto, mas assim por diante. Isso acontece. Beleza? Já as independentes, além de outros comportamentos, praticamente não tenho nenhuma variação, né? Eu não tenho nenhuma mudança ou nenhuma mudança significativa ou um, um padrão nada a ver. Ok? Então isso pode acontecer. Tá. Aqui nos dados do MTCars, é porque eu estou com a medida da caneta, tá? Eu reinstalei, eu formatei aqui o PC, por isso que está tudo todo estranho aqui de novo. Né? Então, por exemplo, eu tenho aqui os dados, ok? E eu posso verificar, principalmente com gráficos, inclusive de uma forma melhor é com gráficos, para saber se uma determinada variável afeta a outra. Então, vamos ver, por exemplo, eu não vou entrar para deixar o gráfico bonito, tá? Eu simplesmente só vou fazer. Vamos ver se o fato do carro ser mais pesado ou não afeta o tanto que o carro consegue se locomover com determinada quantidade de combustível. Então, vamos colocar aqui, ó, MTCars, ok? MTCars, o que? MPG, ok? MPG não, WT, que eu quero saber de peso, e MTCars, MPG, milhas por galão, o quanto que ele roda. Veja que, conforme vou dar um parent screen, vou colar por cima, já era. Vejam que conforme o peso do carro aumenta, né, a quantidade de o quanto que o carro roda por galão diminui muito, né? Então nós temos aqui uma dependência negativa. Então conforme o peso aumenta, a quantidade de combustível, o consumo de combustível também aumenta, né? Então vamos considerar assim, aqui a gente está falando de milhas por galão. Então quanto que ele roda, quantas milhas ele roda por galão. Então aqui ele vai rodar menos. Ah, se fosse uma questão de consumo, então conforme o peso aumenta, ele teria um relacionamento positivo, mas aqui nós também temos relacionamentos positivos entre eles. Por exemplo, vou colocar aqui MTCars, MTCars não, desculpa, plot. Então, plot, MTCars, neste caso, eu vou colocar aqui cilindros, né? E vou colocar também o WT não, desculpa, HP, MTCars, cavalos de potência. Então veja que conforme aumenta a quantidade de cilindros, então, joga aqui também.
conforme aumenta a quantidade de cilindros, veja que aqui tem 4, ignora esse 5, tá? Ignora esse 7, só veja o 4, 6 e o 8. Ele aumenta. Eu posso verificar também a quantidade de cilindros pela quantidade de combustível que ele consome, e assim sucessivamente. Eu posso tentar ver vários tipos de relacionamento entre as variáveis. Como que seria uma variável, por exemplo, que fosse independente? É que aqui no MT Cars não tenho, mas vamos considerar, por exemplo, a cor do carro versus o motor dele. Amarelo não presta. Aqui um verdinho, um vermelhinho. O roxinho. A cor contra o HP, por exemplo. A cor depende do motor. Então, bem provável que se nós colocássemos isso numa plotagem, por exemplo, teríamos um relacionamento igual. Teriam praticamente uma linha reta. Também que são categorias são variáveis categóricas com variáveis numéricas. Mas ainda assim veríamos um comportamento, não veríamos um comportamento ascendente como esse daqui. Veremos simplesmente um comportamento reto. Praticamente seria, sei lá, cor aqui, 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 e dependendo do tamanho da amostra que nós temos, veríamos que o comportamento seria reto, né? Pode ser que hajam casos que, dependendo do modelo, é uma cor diferente, mas vamos chutar assim, pelo menos na questão de exemplo, que isso foge à regra, beleza? Mas uma coisa que fica, vamos dizer assim, clara é, pelo fato de eu ter um comportamento igual, então, por exemplo, neste daqui, conforme os cilindros aumentam, o HP do carro aumenta, será que um implica no outro? Né? Então, aqui podemos ver que claramente é. Mas em coisas às quais nós não temos certeza, como é que funciona esse tipo de comportamento? Como que nós podemos provar? Como que nós podemos realmente analisar isso? Isso vai ficar para o próximo vídeo. Eu explico para vocês um pouco sobre esse conceito. Beleza, pessoal? Espero ter entendido, espero que tenham gostado. E é isso aí. Beijos e até mais.